Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, todos os dias aqui no canal, uma aula de Direito Previdenciário focado no concurso do INSS. O meu nome é Roberto Zander. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever agora aqui embaixo e clicar naquela sinetinha lá para você receber a notificação assim que lançarmos novos vídeos. Todos os dias um vídeo de Direito Previdenciário e também produzimos outros vídeos que em breve você vai receber clicando na sinetinha aí sobre técnicas de estudo, sobre notícias de concurso e outros conteúdos. Vamos lá. Vamos fazer dar uma olhadinha aonde a gente parou na nossa última aula e a partir disso vamos seguir aqui conversando sobre previdenciário. Lembrando que aquele like maroto, ele ajuda o canal agora que está voltando com uma nova temporada de conteúdos a ter a sua distribuição aprimorada no YouTube. Então clica naquele joinha que vai ser bom para nós, vai ser bom para todo mundo, tá bom? Ó, primeiras aulas. O que é Seguridade Social, o tripé da paz, previdência, assistência à saúde, previdência para quem contribui, assistência para quem necessita, dentro de critérios, saúde para quem existe. Lembrando que a Seguridade Social compõe um conjunto de ações que é de iniciativa do poder público e da sociedade, mas a organização é só do poder público. Aí falamos sobre os princípios implícitos, explícitos, sobre a gestão quadripartite, a organização do poder público, a iniciativa, poder público e sociedade, a gestão quadripartite, aposentado, trabalhador, empregador e o próprio governo. Entramos nos regimes previdenciários, obrigatório é o geral e o próprio. O próprio, para o detentor de cargo público, né? E com algumas exceções, nós já vimos, né? Basicamente temos aqui quem faz parte da administração direta e de autarquias e fundações. E nós temos ali o regime complementar, eventualmente, e o regime geral, aonde está aqui o INSS como uma autarquia que vai atuar nessa gestão. Falamos sobre os beneficiários, que pode ser segurado ou dependente. Falamos sobre as prestações, que podem ter caráter pecuniário ou então um caráter de serviço. Falamos sobre quando abordamos os beneficiários, falamos do segurado obrigatório, que é aquele que exerce uma atividade laboral remunerada. E falamos do facultativo, que é aquele que se inscreve por ato volitivo. E terminamos nossa última conversa falando aqui sobre os dependentes, classe 1, classe 2, classe 3. Porque para ser beneficiário, ou você é segurado, ou você é dependente. E aí, rapidamente, só falamos de inscrição e filiação. Lembrando que filiação é um vínculo que se estabelece e é um vínculo que estabelece automaticamente daquele que exerce atividade laboral remunerada. Automaticamente. Exercer uma atividade laboral remunerada, você está filiado. Você tem um vínculo já. Se tem que ter carência, se vai receber o benefício X ou Y, é outra história. Mas já está automaticamente filiado. Diferente do facultativo. O facultativo, para estar filiado, ele tem que se inscrever e, além disso, ele precisa efetuar o pagamento da sua inscrição. E, bom, a partir disso, vamos entrar, então, no escopo da nossa aula de hoje. Lembrando que sobre beneficiários, classe 1, classe 2, classe 3, como é que funciona cônjuge, como é que funciona divorciado, com pensão alimentícia temporária, pensão definitiva, como é que funciona com concubinato, né? Isso é uma outra história, para outras aulas. Para filho, para equiparado a filho, ali o enteado, né? Isso é assunto para outras aulas. Vamos falar então aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre os segurados, né? E ao abordarmos aqui os segurados, vamos falar sobre as espécies deles, né? Tratando sobre os segurados obrigatórios. Por quê? Porque como falamos sobre filiação, nós precisamos de alguma forma aqui abordar agora como se dá essa filiação
como que se dá essa inserção no sistema e a inscrição para cada um dos segurados. E quais são os segurados que nós temos? Bom, aqui nós temos então o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. O que são esses? Esse aqui são os 5 segurados obrigatórios. São aqueles 5 que exercem uma atividade laboral remunerada, né? O empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. Você já viu que nós temos também o segurado facultativo, que não está nessa história aqui. Por quê? Ele se difere porque esse aqui é aquele sujeito que ele está inserido no sistema por ato de sua vontade, né, por ato volitivo, e ele é aquele que não exerce uma atividade laboral remunerada. Então, a partir disso, como é que está no quadro aqui? Tá bem? Tá aparecendo, legal. Então, a partir disso, eu vou dar um zoom um pouquinho maior aqui, só porque a gente sabe que, eventualmente, a gente tem aqueles amigos que nos acompanham que estão em celular, né? E aí, é importante deixar um pouquinho maior aqui. Bom, então, a partir disso, a gente precisa conversar um pouco, então, sobre como é que se dá, como é que vai acontecer essa inscrição de cada um desses personagens aqui, né? Porque a filiação, você já sabe, o obrigatório, a filiação, ela é automática. Agora, um outro ato é a inscrição. E o que é a inscrição? A inscrição é a materialização da filiação. O fato da filiação ser automática não quer dizer que a inscrição é dispensável, né? Não quer dizer que a inscrição ela é irrelevante, né? Então, é necessário ter o ato da inscrição, né? E em algum momento, quando for solicitar o benefício, vai ter que haver a inscrição, vai ter que, né, se deparar com isso, se defrontar e sanear o que for possível ser saneado, né? Então, você está filiado ao regime geral de previdência social só por exercer uma atividade laboral remunerada. E, eventualmente, a Previdência pode nem saber disso, porque se você não está inscrito, é claro, a Previdência não sabe. Mas isso não quer dizer que se você está obrigatoriamente filiado, olha, então o fisco ele tem um direito de cobrar você. Sim, claro que tem. Você está automaticamente filiado, o fisco pode te cobrar, e a partir dessa cobrança você vai contabilizar períodos de carência e tudo mais para poder ter acesso aos benefícios, né? Essa é a lógica. E como é que se dá a inscrição desses personagens? Aqui que eu vou abrir um quadro para falar um pouquinho sobre a inscrição desses personagens aqui, né? Inscrição do trabalhador, do empregado doméstico, do trabalhador avulso e do contribuinte individual. Começando então pelo empregado. O empregado, bom, aqui é a parte mais tranquila, né? Eu imagino que você não tenha dúvidas em relação a isso, né? Inscrição. Começando pelo empregado, quem vai realizar a inscrição do empregado é o empregador, né? Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Quem vai realizar a inscrição do empregado é o empregador. Ele vai fazer o registro por meio por meio do registro contratual, né, do trabalho, o registro eletrônico, né? Então aqui é a inscrição do empregado. A gente pode colocar aqui, que é uma responsabilidade do empregador. Quando a gente fala sobre empregado doméstico, a gente está também na responsabilidade do empregador,
No caso do empregado doméstico, nós temos ainda ali a empregador, né, que pode acontecer, inclusive, pelo ex-social. Quando a gente fala em trabalhador avulso, nós temos duas situações aqui, no caso do trabalhador avulso. Nós temos dois... Quem é o trabalhador avulso, né? Vamos falar um pouquinho desse cara, até porque é lógico que você tem uma noção muito clara de quem é o empregado nessa relação, né? Você sabe, tem uma noção muito clara de quem é o empregado doméstico, mas eventualmente você não conhece o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, ele pode ser aquele que executa atividades em portos, né? E aí ele vai executar a atividade ajudando a carregar navios, a descarregar navios. E aí ele vai exercer essa atividade por meio de um gestor de mão de obras. Na prática, como é que funciona isso? Na prática, esse trabalhador avulso, ele se cadastra nesse órgão gestor de mão de obra, se ele for portuário, e aí, a partir disso, né, as empresas que forem solicitando, que forem necessitar, solicitam o órgão gestor de mão de obra e esse vai chamar os trabalhadores avulsos para executarem as atividades. E essa é uma possibilidade, né, que se dá com o trabalhador portuário. A outra possibilidade é esse contrato ser realizado por meio de um sindicato. Então, quando a gente for trabalhar as espécies aqui com mais atenção, agora eu estou focado mesmo fazer uma abordagem sobre as inscrições, né? Mas quando formos abordar aqui com mais cuidado essas espécies, nós vamos abordar aqui esses detalhes, né? Então, bom, quando a gente fala do trabalhador avulso, o próprio órgão gestor de mão de obra que vai fazer essa inscrição, né? Então, a partir do momento que houver o cadastramento do trabalhador avulso, né, o próprio órgão gestor de mão de obra, ele vai realizar essa inscrição do trabalhador nessa condição de segurado. Ou no caso, então vou botar aqui, órgão gestor de mão de obra. Em algum momento ele aparece. Órgão gestor de mão de obra. Essa aqui é uma possibilidade que a gente tem para a realização da inscrição do trabalhador avulso. Deixa eu ver como é que está aqui para vocês isso aqui na tela. Está com algumas falhas aqui, né? Agora melhorou. Que mais? Contribuinte individual. Contribuinte individual, ele vai realizar... A gente pode pensar no contribuinte individual de algumas formas aqui, né? A gente pode pensar no contribuinte individual como sendo aquela pessoa que vai exercer uma atividade atendendo diretamente a pessoa física, ou eventualmente atendendo a pessoa jurídica. E nesse caso, ele vai realizar por ato próprio, né? Ou seja, o próprio contribuinte individual vai ali realizar esse cadastro. E aí nós vamos ver que... Como é que vai se dar o recolhimento depois? Aí nós vamos ver que quando o contribuinte individual atua exercendo atividade para a pessoa física, o próprio contribuinte individual é obrigado a recolher. Então, digamos que você é um pintor, né, e pintou a casa de uma pessoa, de um cidadão. Você vai ser responsável por fazer o recolhimento. Agora, se você, contribuinte individual, por exemplo, efetuar a pintura do muro de uma empresa, nós vamos ver que é uma outra situação. Mas aqui nós estamos nos referindo apenas à inscrição. Então, contribuinte individual, via de regra, ele mesmo vai fazer a sua inscrição. É isso que vai acontecer. Uma outra condição que pode ter é esse contribuinte individual ser
um microempreendedor individual. E aí ele vai realizar pelo próprio portal do MEI essa inscrição. E uma outra possibilidade, inclusive, é esse contribuinte individual ter uma atuação junto a cooperativas. É uma outra possibilidade. Né? E nesse caso, a cooperativa, né, é que vai realizar essa inscrição desse contribuinte individual, ou eventualmente aquele contribuinte individual que exerce uma atuação para a PJ exclusivamente, a PJ eventualmente que façam, né, que tenham um contrato, né, de forma mais extensa, é quem vai realizar, a pessoa jurídica a quem ele presta serviço é que vai realizar esse... Vou botar só para marcar aqui cooperativa, porque não está ajudando muito na digitação, né? É que vai realizar esse cadastro. E aí, no caso do segurado especial, também vai acontecer por ato próprio, né? Vai acontecer por ato próprio, né? E vai acontecer, nesse caso, a gente está falando do titular, né? Por ato próprio, do titular da família. Vou tentar diminuir um pouco isso aqui. Vou botar aqui embaixo, então. Segurado especial. Ato próprio. Muito bem, pausei um pouquinho o vídeo para tentar organizar um pouco. Estava dando uma travadinha no tecladinho aqui. Então vamos lá. Recapitulando, a inscrição do empregado se dá pelo empregador, do empregado doméstico, também pelo empregador, inclusive pela obrigatoriedade do uso do e-social, né? O trabalhador avulso pode ser pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato. Um dos dois será responsável. No caso do MEI, né, pode ser um ato próprio, pode ser, no caso do MEI, desculpe, do contribuinte individual, pode ser por ato próprio. Se ele for um MEI, automaticamente no portal já vai ter essa inscrição. Se ele fizer parte de uma cooperativa, essa cooperativa provavelmente vai fazer esse registro dele. Se ele atuar diretamente atendendo a uma PJ, pode ser que a PJ faça isso também diretamente. No caso do especial, o titular do grupo familiar, que se enquadre, né, na condição, né, que se enquadre na condição. E no caso do facultativo, bom, você sabe que é um ato volitivo, né, ou seja, a vontade dele se inscrever ou não. E nesse caso, como ele não é obrigado, ele se inscreveu porque ele quis, também, né, ele é o responsável, né, porque ele fez isso porque quis, então a responsabilidade é do próprio facultativo. Tem um outro ponto que eu tenho quase certeza que eu abordei com você nos vídeos passados. Tá aqui, 14 anos, ó. Porque eu lembro que até eu fiz um zoom na tela, assim. Pra quem não viu, acho que foi a aula passada. Eu botei um zoom, botei desse tamanho minha cara na tela, assim. Que é a idade para fazer essa inscrição, né? E por que eu falei disso? Porque, né, a partir de que idade eu posso optar por ser facultativo, né? Eu te falei, olha, tem entendimentos aqui que nós temos uma observação da legislação previdenciária e temos uma outra observação e uma discussão que se estabeleceu antes, pós-reforma. Então o que você vai colocar no teu coração é o seguinte: se aparecer pra gente na prova qual é a idade mínima do segurado facultativo, idade mínima do segurado facultativo nos termos da lei, 16 anos. É isso, né? É isso que a gente vai pensar como idade mínima do segurado facultativo, né? É uma forma da gente se manter, né, manter segurança em relação a esse tema. E aí, fechamos essa aula. Assim, na próxima aula, vamos falar sobre... vamos entrar sobre cada um dos segurados e vamos fazer uma definição do segurado empregado, né? A quem é o empregado? Aquele que exerce uma atividade caráter não eventual, por meio de subordinação, remuneração, pessoalidade. Vamos falar do trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial,
vamos fazer essa definição para evoluirmos aqui em nossas explanações. Todos os dias, esse horário, um vídeo aqui no canal. Então você agora pode dar like nesse vídeo. Se tiver dúvidas, coloca aqui embaixo. A gente se fala no próximo. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até daqui a pouco.